Pode ser, meus irmãos, mais uma vez aqui, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos, e hoje, um dia muito especial, está aqui conosco nosso amigo, pastor Roger, né, no que ele apelidou, que seria de debate bíblico, né? Não vou fazer debate, não. A gente só quer fazer uma reflexão em conjunto, né? Eu, o pastor Edson, daqui a pouco ele se apresenta, o pastor Roger e o pastor Vanderlei. Nós vamos discutir sobre um texto bem interessante aqui, que se encontra em Romanos capítulo 5, a questão da justificação pela fé, mas especificamente nós vamos querer falar sobre a questão de ser justo, essa ideia de ser justo. Recentemente ouvimos uma pessoa dizer que nós não somos justos, que homem algum é justo, né? E a pergunta inicial que os irmãos já iam pensando, essa questão, somos ou não somos justos, afinal de contas, né? Mas antes de mais nada, você que está nos assistindo, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar. A ideia aqui é divulgar o Evangelho, a propagação de forma consciente e inteligente do Evangelho. Não é provar quem está certo e quem está errado. É a divulgação do Evangelho de forma coerente e inteligente, para provocar esse desejo da leitura da Palavra de Deus e o entendimento de forma harmoniosa. O que é isso, irmão Edson? É a leitura da Bíblia toda para entender o versículo. O contrário é ler um versículo para explicar a Bíblia toda. A nossa proposta é ler a Bíblia toda para explicar o versículo. É o entendimento dedutivo, nunca indutivo. Tá certo? Vou ler o texto e passo a palavra para os irmãos. Você que está nos assistindo aí, Romanos capítulo 5 diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto. Hoje vai se apresentar primeiro, que é a primeira vez que ele está com a gente aqui. Pastor Roger, se apresente e pode falar, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos. E, como o pastor Edson já bem frisou, a questão da justificação e de ser justo. Há um texto que diz que não há um justo sequer, nenhum sequer. Por outro lado, há outros textos que dizem que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O texto fora de contexto, ele é pretexto para qualquer coisa, inclusive para heresia. Como o pastor Edson, inclusive, já frisou bem nessa noite, é necessário você ler o texto todo, ler a Bíblia toda para pegar uma parte. Hoje em dia se usa a parte fora do texto, e o texto fora do contexto acaba se tornando um pretexto para qualquer outra coisa e desvirtuando muitas vezes da própria palavra de Deus. Como já foi falado aqui, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o homem de si mesmo nada tem para acrescentar ou oferecer diante de Deus, mas em Cristo Jesus somos justificados. Por isso que o texto diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Por quê? Porque se o homem justificasse a si mesmo, ele não necessitaria de ser justificado. E a justificação, ela vem através da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra é quem nos purifica, quem nos santifica, e em Cristo Jesus nos justifica, porque Ele foi o justo, que nos justificou através do seu sacrifício. Amém? Quer acrescentar alguma coisa, irmão Vanderlei? Quando há uma questão bastante interessante nisso, quando fala a respeito de justificação de Jesus, que nós somos justificados pela fé. E uma questão que se levantou um tempo atrás, foi a seguinte: se nós somos justificados pela fé de Jesus morreu, e Ele é Deus, a questão dele ser Deus, e a questão dele ser humano também, implica muita coisa que vai além do que nós estamos aqui acostumados a, né? Precisa de muito tempo. Mas
Quando Jesus morre na cruz e se rende ao Pai, aí conseguimos a justificação. Se é o que eu entendi, é isso, né? Porque até então existia um momento ali, né, histórico, geográfico, entre Jesus e os seus discípulos em Jerusalém e etc. A gente vai entrar em história, alguma coisa parecida. Mas, nesse ponto, quando se fala da morte de Jesus e ressurreição, aí conseguimos a perfeição. Mas a perfeição de ser justo, né? Mas baseado nas Escrituras. Estou certo? Se eu estiver errado, pode corrigir. Não, a ideia, como o Mongrelli disse, os irmãos foram muito felizes aqui nas colocações. A perfeição nós só vamos encontrar no dia do arrebatamento, que é a glorificação. Vocês concordam comigo? Sim. Está escrito em Efésios, até que todos alcancemos a estatura de um varão perfeito. Isso só vai se dar na justificação. Certo. Eu quero uma outra oportunidade, a gente fala sobre salvação e sobre santificação, porque tudo isso está envolvido. Mas o momento é justo, quer dizer, sou ou não sou justo? Eu sou justo. Ah, mas Deus olhando do céu não viu um justo sequer, até a minha conversão. No momento em que eu tenho um encontro com Cristo, eu sou justificado pela fé. Por isso está escrito o justo, o texto áureo, né? O texto áureo da conversão de Martinho Lutero: o justo viverá pela fé. Ora, se eu não sou justo, então eu não posso orar, porque já foi citado aqui. Romanos 1,16. Olha, certo textual. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esse texto é maravilhoso. Então é o seguinte: olhando do céu, não viu nenhum justo. Para a gente explicar isso, dá muito trabalho, a gente fica uma semana aqui, porque a gente começa lá em Adão, passando. Eu não sou dispensacionalista, antes que alguém que está assistindo fale isso, os irmãos são dispensacionalistas. Não, nós não somos dispensacionalistas, mas usamos os períodos das dispensações para explicar a história da salvação. Lógico. Paulo fala: examinar tudo e entender o que é bom. Então, as dispensações mostram o processo que Deus foi criando, salvacionista, né? Revelação progressiva. É maravilhoso. Revelação progressiva, dinâmica e sempre ascendente, nunca descendente. Descendente somos nós, os homens. Descendente no sentido que vai sempre caindo, mas o processo de salvação é sempre ascendente, até que Paulo, até culminar em Cristo Jesus. Paulo em 4 de Gálatas, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para fazer isso que ele lê em Romanos 1, e isso que Paulo escreve aqui em Romanos 4. O encontro com Cristo me torna justo pela fé. Não são pelas minhas ações. As minhas ações, boas ações, como nós conversávamos um outro tempo, o irmão poderia te lembrar. O salvo em Cristo faz boas ações, ou ele faz boas ações porque é salvo em Cristo? Olha, é uma ação, como diria Paulo Freire, né? Não vamos pensar que eu sou comunista também, ela é dialógica. Olha só, pastor Edson, uma coisa leva a outra. Em cima do que o senhor está dizendo, aqui em Romanos capítulo 4, versículo 7, bem-aventurados, quer dizer, felizes ou mais do que felizes, são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa? Eu pensando um pouco mais a respeito disso, para ficar um pouco mais quente a questão, me fizeram uma pergunta: Jesus, para justificar o homem, ele sendo, a questão dele sendo, não querendo fugir da questão de justificação, mas ele se entregando, ele sendo Deus podia crucificar a si mesmo? Então, como que eu vou ser justo? É uma das questões que uma das questões que muitas das vezes nós somos abordados na rua até, né? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, e tenta né? Não é o tema agora, mas como o apóstolo Paulo bem definiu, dentro disso que você está dizendo,
que Cristo ele se fez pecador e no pecado condenou o pecado na carne. Era necessário que viesse o justo, daí em Romanos 5, de sermos justificados, porque somente o justo de Deus poderia redimir o que havia sido condenado pelo pecado. Ou seja, ele se fez pecador. João capítulo 1, no princípio era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para se cumprir o Todas as Cristo, coisas foram feitas por ele e nada do que se tem. para se cumprir o Cristo dos profetas, né? Cristo dos profetas. E o João Batista, que é o último desses representantes, ele revela o Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do João mundo. 29. E quando Jesus chega, ele fala: o reino de Deus é chegado. Quer dizer, chegado por ele, pronto, chegou. Então, a ideia é a seguinte: isso é questão de cristologia, né? Jesus, o justo. Jesus nasceu numa condição especial, por isso que ele é chamado de unigênito. Sim. Porque ele é o único nascido gerado, unigênito, é o único gerado daquela forma, de uma forma santíssima, miraculosa, inexplicável. A única palavra mais próxima que a gente pode usar para não ficar muito difícil é especial. Especial, não tem outro. Não herdou como eu, você, todos nós, você que me assiste, me ouve e vai assistir, não herdou o pecado original, não herdou o pecado da queda. Sim. Porque ele nasceu numa condição especial, por isso o unigênito. Então ele era o único possível. Não há outro. Antes nem haverá o sacrifício. O único que poderia tornar propício a minha aproximação. Daí vem o texto que diz: não há outro nome. Não, acima de todo nome. Antes dele não houve, depois dele não haverá. Como o pastor Edson frisou aqui, vamos ler o texto, em 1 João, Evangelho de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 29 e 30, falando de João Batista, ou Batista, né? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele, falando a respeito de Jesus, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Jesus, em outra parte, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É profundo. É revelação. É profundo. Estou caminhando para o final, porque senão a gente vai ficar a semana inteira aqui. Vai embora. Vai ficar a noite inteira, vai fazer uma vigília. Vai cansar vocês. Debate bíblico. Vocês não vão. A não Bíblia vão ser explica a Bíblia. A ideia é essa. É hermenêutica bíblica, exegese bíblica. Porque a gente entrou na questão da lei, né? Não. Se você está na questão da lei, Um dia a gente vai gravar um vídeo de umas 3 horas falando sobre as dispensações. Os irmãos vão estar aqui conosco. Todas as dispensações, as 7, né? Tem um pessoal aí com 30 dispensações. Vamos pegar as 7 aqui, os principais, né? Os principais defensores dela, são muito interessantes, mas elas nos apontam um mapa que mostra essa questão da evolução do processo e do plano de salvação de Deus. Muito interessante. Começando com a inocência, consciência, etc, etc e tal. Mas terminando, então a resposta é: somos justificados pela fé, eu me torno justo? Sim. Todo crente é justo em Deus. O coração de um justo pode muitos seus efeitos. Então, creia, confie, não duvide da sua salvação. Quer nos conhecer? Assembleia de Deus Brasileira, converse conosco aí no rodapé do vídeo. Fale, a gente passa o WhatsApp sem nenhum problema e a gente passa um DS. Você vem aqui, participa do culto conosco, vem conhecer a nossa comunidade e não duvide da sua salvação. Não deixe que ninguém te desvalorize. Nós somos templos, habitação viva de Deus em Espírito. Glória a Deus. Eu não sei como que isso se dá. Eu só sei que o Espírito de Deus habita em mim, habita em nós e habita em você que nos ouve e que nos assiste. Amém? Assembleia de Deus Brasileira, Fernando Vasconcelos, Pastor Edson. Despede dos irmãos. Paz seja com todos. Deus que abençoe sua vida. Continue assistindo esse canal. Divulgue, compartilhe. Amém? Deus que abençoe. Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, sua família. E não se esqueça, ADB, Assembleia de Deus Brasileira. Venha nos visitar. Esperamos por você. Pai do Senhor. Pai do Senhor.